Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa terceira aula da maratona Ventilação Mecânica na Covid, tá? Então, sejam muito bem-vindos, todos que já estão aí online, todos que vão chegar, tá? E a gente vai iniciar essa aula de hoje, onde a gente vai continuar o nosso tema de amanhã, nosso tema de ontem, né? Desculpa, nosso tema de ontem, que foi o restante do que ficou faltando da titulação da PIP. E a gente vai falar sobre o desmame da PIP, né? Qual o momento que a gente pensa em estubar esse paciente e assim por diante, ok? Então, a gente vai abordar o desmame, mas a gente vai revisar alguns conceitos, né, do que a gente viu ontem, que não deu tempo de finalizar todo o conteúdo. Lembrando, desde já, que no final da aula de hoje, a gente vai abrir o carrinho para inscrições do curso Ventilação Mecânica Baseada em Evidências. Então, se você estava esperando, eu sei que muita gente já tinha falado comigo no direct, estava aguardando abrir turma, já fica de olho, porque hoje a gente tem uma oferta especial. Então, quem está querendo comprar, já fica aí de olho quando terminar a aula, para poder já garantir a inscrição com o desconto, tá certo? Iniciando agora, pode botar nos slides. A gente vai começar falando um pouquinho da PIP, né? Como eu falei para vocês ontem, que não deu para a gente terminar, a gente conversou sobre a mecânica, né? Sobre driving pressure, a gente conversou sobre platô, a gente conversou sobre volume corrente, sobre os cuidados que a gente precisava ter para que a gente mantivesse o nosso paciente em uma ventilação mecânica protetora, certo? E a gente falou que um dos maiores desafios era justamente escolher a PIP que se adequava melhor ao nosso paciente. A gente conversou sobre as manobras de recrutamento máximo, onde eu conversei que não era mais recomendado, né, era apenas resgate. Desde que foi publicado o ARTE, a gente não recomenda manobras de recrutamento máximo de rotina, tá? Em situações muito pontuais, por equipe que tem expertise para realizar. E a gente falou sobre a titulação da PIP, né, a partir da menor driving pressure, que vem precedida do recrutamento submáximo, que eu mostrei para vocês o protocolo I-20, mostrei um vídeo, né, de como a gente poderia realizar. E a gente viu, né, que a gente vai até 20 centímetros de água de PIP, e depois disso a gente vai reduzindo de maneira decremental até chegar na melhor PIP. Então, entendam, o momento que eu coloco em PCV, que eu coloco o delta de 15, que eu estou subindo ali a PIP, aquilo ali tem como objetivo homogeneizar a minha ventilação. Então, é uma manobra de recrutamento, mas é submáxima porque eu só estou chegando ali até 20 centímetros de água. Para ser máxima, eu ia até 30, 35, como era no estudo ART, ok? Depois que eu faço isso, eu faço a titulação da PIP, que a gente conversou, né, que a gente utiliza mais hoje em dia, pela driving pressure. Por quê? Porque a driving pressure está muito associada à sobrevivência. Então, como é uma variável diretamente associada à maior sobrevida, a gente preconiza muito a utilização dessa variável hoje em dia, tá? E aí a pergunta master, né? Anirene, qual momento, quando eu vou realizar essa titulação da PIP, esse recrutamento submáximo, né? Quantas vezes ao dia? A cada 24 horas, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a gente saiu de uma realidade onde não se mexia e foi para uma realidade onde o pessoal quer mexer igual ao videogame, né? Então, assim, vamos ter muito cuidado. Por que isso? A gente viu que a vilha é causada por volumes altos, por pressões altas. Então, entendam que toda vez que eu estou fazendo esse recrutamento, mesmo sendo submáximo, eu estou estressando o meu pulmão, tá? Então, não é algo que eu devo repetir rotineiramente sem necessidade, porque eu estresso o meu pulmão. E a gente viu que nem todo pulmão é recrutável, às vezes o ventilador não tem como você verificar a recrutabilidade, e você pode acabar estressando o pulmão sem necessidade. Então, assim, o que é que a gente tem de recomendação, né? Tipo, quando a gente usa na prática mesmo. Ah, meu paciente estava mantendo uma drive ali de 13, né? Estava com a mecânica boa e de repente ele evoluiu com pior, a complacência caiu, a drive estourou, foi para 16, ele piorou a mecânica respiratória. Então, existe uma justificativa para que eu realize uma titulação da PIP ou uma manobra de recrutamento submáximo. Ah, chegou a gasometria do meu paciente, a minha relação PF estava, sei lá, em 180 e caiu para 150. Existe uma razão para que eu faça a titulação da PIP, porque eu tive uma queda, uma piora da oxigenação do meu paciente.
Ah, meu paciente desconectou, estava na hora do banho e desconectou o circuito do ventilador. Então, eu despressurizei. Eu entendo que eu perdi áreas que estavam aeradas por conta dessa desconexão. Então, eu tenho a necessidade de ir lá fazer esse recrutamento submáximo e titular a PIP. Então, vocês entendem que eu realizo isso com a indicação. Por isso que a gente bate muito na tecla que ventilação mecânica é individualidade. Eu não tenho que, tipo, eu vou fazer a cada 24 horas. Eu vou fazer a cada 8 horas. Não, não é assim. A gente faz quando a gente detecta, quando a gente avalia a necessidade do paciente. Essa necessidade está relacionada à mecânica respiratória ou à oxigenação, tá certo? Então, eu nunca devo estabelecer titulações por horário ou de rotina. Não, não é dessa forma que a gente trabalha. Quando eu tenho a necessidade. O seu João pode demorar muito mais a ter uma retitulação da PIP, porque não precisou, e a dona Maria, eu posso retitular a PIP de manhã e de noite, por algum motivo desses, eu ter que retitular a PIP dela. Então, entendo que a gente vai conduzir isso de maneira individualizada e não estabelecendo que todo mundo tem que fazer de uma determinada forma. Ok, compreendido isso. Aí a gente vai falar, só para finalizar, né, que esse ajuste da PIP, a gente recomenda que sempre seja levado em consideração a mecânica, que sempre seja levado em consideração a oxigenação e que sempre seja levado em consideração a hemodinâmica do paciente. Às vezes o paciente está tão instável que no momento que você vai ajustar uma PIP, ele não suporta, tá? Por quê? Porque no momento que você pressuriza muito, né? Se é um paciente que está muito instável, isso vai prejudicar o débito cardíaco do paciente, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas três coisas: hemodinâmica, oxigenação e mecânica ventilatória. Esse estudo publicado o ano passado no British Journal, ele mostra que na SARA por COVID, a PIP mais elevada pode levar a uma diminuição do débito cardíaco sem aumentos na oferta tecidual de oxigênio. Ou seja, ele melhorou a PF, na gaso veio uma PaO2 e FO2 melhor, só que com a piora do débito cardíaco do paciente e sem aumentar a oferta tecidual, que é o que importava mais, tá? Então, vamos ter muito cuidado em olhar para a gasometria de forma isolada. A gente nunca pode olhar só para a gasometria. A gente tem que ver essa tríade: oxigenação, mecânica e hemodinâmica. Então, respeitar a mecânica e respeitar a hemodinâmica na hora que eu estou buscando essa oxigenação. Ok, entendido? Aqui tem os gráficos da PF, com a PIP maior, realmente a gente melhorou a PF, tá certo? Percebam que a complacência não foi melhor com essas PIPs mais altas, que aqui embaixo, calma, deixa eu achar. O débito cardíaco, ele diminuiu bastante, tá? Que é o que a gente pode ver aqui embaixo, o débito cardíaco bem menor. E aqui, em relação à oferta tecidual de oxigênio, a gente não teve essa alteração, tá certo? Então, vamos ter muito cuidado com isso. E aí a gente entra no último conceito de Ville, tá? Que é o conceito do mechanical power. Quando a gente fala de Ville, né, de lesão pulmonar induzida pelo ventilador, a gente fala de volumes altos, platôs altos, do atelectrauma, que é abertura e fechamento cíclico. Aí tem o estresse, né, que a gente está acarretando. E isso, né, todos esses fatores, eles vão causar o ergotrauma, que a gente falou ontem, que é o conceito relacionado à energia que eu estou depositando naquele pulmão, tá? Então, quanto mais energia, mais lesiva é a minha ventilação mecânica. E é daí que surge o conceito do mechanical power, da potência mecânica que eu estou impondo durante aquela ventilação. O que é o mechanical power, né? A fórmula original, criada lá pelo Gattinoni, ela prevê colocar tudo isso dentro de uma equação, ou seja, a frequência respiratória, o fluxo, a relação em Z's, a driving pressure, a PIP, o volume corrente, né? Então, todos os componentes elásticos e resistivos dentro de uma equação. Mechanical power é isso, tá? E aí, Adriane, como é que eu calculo isso no beira-lei? Então, vamos só entender, tá? Que a fórmula, a equação, ela leva em consideração o componente resistivo, o componente elástico dinâmico e o componente elástico estático. O elástico estático é aquele volume relacionado à PIP. O elástico dinâmico é aquele
componente relacionado ao volume corrente, relacionado ao driving pressure, tá? Então, a gente vai ter esses componentes do Mechanical Power. Ok. Como assim, André? Como é que eu posso usar o Mechanical Power na minha prática clínica? Existem calculadoras hoje em dia que a gente consegue utilizar, mas o principal, na verdade, é que vocês entendam o conceito, que vocês entendam que tudo a mais, né, tudo demais vai gerar lesão, tá? E aí, quando você entende o conceito, você se preocupa mais com o todo. Mas eu acho muito interessante o conceito do Mechanical Power para também entender por que é que tal paciente consegue ventilar com 8 ml por quilo. E aí, para ele, eu uso uma frequência mais baixa. Por que é que o outro paciente eu não consigo, só consigo ventilar com 4 ml por quilo? E aí, eu tenho que usar uma frequência mais alta. Então, principalmente para esse entendimento, eu acho importante o conceito do Mechanical Power, tá? E até a utilização prática mesmo dele. Então, aqui a gente tem dois exemplos, ó, um paciente com 64 quilos e uma complacência de 20. Quando eu coloco 10 ml por quilo nesse paciente, que a complacência é baixa, já uma complacência de 20, vocês vão perceber que eu gero uma pressão pico muito alta, tá certo? De 37, e eu gero uma driving pressure muito alta, de 32, tá? Então, para esse paciente, embora a minha frequência respiratória esteja baixa, de 15, a minha ventilação está lesiva. Então, percebam que o meu Mechanical Power está aqui de 19, tá? Se fosse um paciente sem SARA, já seria um valor ruim. Aqui, quando eu ajusto a ventilação, eu ajustei o volume para 6 ml, aumentei na frequência respiratória. Nirene, vai reter CO2? Não, porque eu estou mantendo o mesmo volume minuto, 9,6 aqui, e 9,6 no primeiro exemplo. Então, perceba que eu consigo reajustar de uma forma que a ventilação fique menos lesiva e mantendo o mesmo volume minuto do paciente. E aí, a minha pico caiu para 26 e a minha drive caiu para 19 e meu power caiu para 15. Então, é uma forma de eu eleger para cada paciente o que seria mais ou menos lesivo. Se eu pegasse aqui um paciente com a complacência de 40, talvez eu conseguisse colocar 8 ml por quilo e não gerar pico nem platô alto. Eu trabalho com um paciente neurológico e a gente sabe que a gente recebe paciente com lesão medular, né, traumatismo raquimedular, e a gente coloca volumes que causam platô de 15, né? Então, platôs muito baixos, por quê? Porque a complacência é muito alta. Então, a gente vai ter que avaliar isso de maneira individualizada, entendendo que para alguns pacientes eu tenho melhores estratégias de ventilar. Por isso que a gente bate tanto na tecla que tem que ser individualizado, tá? Aqui são algumas recomendações, né, de tipo paciente sem SARA, manter esse Mechanical Power menor que 17, porque teve um estudo que associou isso a maior sobrevida, tá? E com SARA a gente teria metas mais altas, porque realmente a gente não vai conseguir manter um Mechanical Power de 17 em um paciente com SARA grave, tá? Então a nossa meta subiria aqui para 26. Só que aí, esse ano já, né, o grupo do professor Marcelo Amato, mais uma vez com suas grandes publicações, traz um dado muito interessante para a gente. Então, o título do artigo é As variáveis respiratórias e o Mechanical Power em pacientes com SARA, tá? Então, especificamente falando de pacientes com SARA, né, qual o impacto de todas as variáveis do Mechanical Power, da driving pressure, nessa lesão pulmonar? Né? Então, vamos entender um pouquinho o que é que eles chegaram aí de conclusão com esses dados, né? Eles conseguiram avaliar 4 mil e poucos pacientes, né, retrospectivamente, dados de 4 mil e poucos pacientes. E aí a gente vai ver que, ó, a frequência respiratória, a gente vê que não está cruzando aqui a linha, né, o 1, então teria impacto nessa lesão. A driving pressure tem impacto nessa lesão. Aí a gente vê que volume corrente, PIP e platô não tem, dentro dessa equação, quando a gente analisa, não teria impacto, ou seja, os dois fatores independentes, né, para aumento de mortalidade, para aumento de lesão, seria frequência respiratória e driving pressure. A partir disso, eles criam, né, uma equação, aí tem a fórmula do Power, e eles criam a seguinte equação aqui embaixo, ó, que é 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória. E essa equaçãozinha que eles criam tem maior associação ainda, tá? Com essa lesão. E aí, quando eles analisam, né, esse odds ratio relacionado à mortalidade,
A driving pressure teria maior associação com a mortalidade do que a frequência respiratória, ou seja, eu tenho que me preocupar muito com as duas, com a driving pressure e a frequência respiratória desses pacientes com SARA. Mas que a driving pressure teria um impacto maior. Por isso que quando a gente coloca nessa equação, né, a gente vai ver repercussões diferentes. André, eu não estou entendendo nada ainda. Vamos ver uma figura, né, do próprio estudo. Ele analisa aqui pacientes com complacência de 14 e pacientes com complacência de 35 e simula, tá? Então, para o paciente com complacência de 14, ao manter uma driving pressure de 27 e uma frequência respiratória de 30, eu teria um maior risco de morte do que quando eu baixo essa minha driving pressure e aumento na frequência respiratória. Nessa situação, se eu fosse calcular a equação, e no texto, né, no artigo, eles colocam isso muito bem descrito, o meu impacto seria menor. Já para um paciente com a complacência maior, o impacto de manter uma frequência respiratória, no caso aqui, né, mais baixa, de 25, com uma driving pressure um pouco mais alta, que ainda era uma driving pressure baixa, né, era melhor do que manter uma driving pressure mais baixa, que com uma frequência respiratória mais alta. Ou seja, a gente tem que ver o nosso paciente, tá? Só para esse estudo tem muita coisa para discutir, tá? E a gente vai, inclusive, ter uma live só sobre isso em maio, no nosso Insta, na série Covid Talks, também já adianto isso, com um dos autores do artigo, tá? Mas, né, só para vocês se situarem que ou eu individualizo a ventilação mecânica do paciente, ou eu, quando eu quero usar a receita de bolos, eu acabo indo para um caminho de muito mais lesão. Então, às vezes as pessoas ficam, porque a frequência respiratória tem que ser até 30. Porque a relação em Z's tem que ser individualizado. Se você calculou a constante de tempo do seu paciente, se você viu que aquela frequência respiratória não causou autopip, se você viu que você conseguiu um drive menor, então tem estratégias que a gente vai colocar na balança para eleger que para o paciente A ficou melhor daquele jeito, com aquela frequência respiratória de 35 e mantendo uma drive pressure de 15. Mas para aquele paciente B, que eu consigo manter uma drive ok, eu realmente não vou usar uma frequência respiratória mais alta, porque não precisa. Então, para ele, eu consigo, às vezes, ventilar com 7 ml e manter uma drive de 12, tá? Então, a gente vai ter que avaliar o nosso paciente, compreender a mecânica do nosso paciente, para que a gente julgue o que é que nele vai ser mais ou menos lesivo. Sempre analisando o conjunto e não uma coisa só isolada, e não só a saturação isolada, ou só a relação PF isolada, ou só o PCO2 isolado, a gente vai ver tudo. Impacto na mecânica respiratória, impacto na oxigenação do paciente. Ok? E aí ele coloca aqui na conclusão, né, que estratégias ventilatórias com frequências com baixos volumes correntes, tá? E frequências respiratórias mais altas podem ser benéficas para pacientes com complacência baixa, justamente por aquela figura que eu ilustrei lá. André, tem muita coisa para ver desse artigo. Tem muita coisa, dá uma análise gigante só desse artigo, tá? Mas só para já deixar vocês aí com a mensagenzinha de que tenham cuidado, que analise o todo, que individualize para o paciente de vocês. E aí a outra dúvida que não quer calar, né? Eu preciso retitular a PIP cada vez que eu prono? Titulei a PIP supino, titulo a PIP em prono, supinei de novo, titulo a PIP. Então precisa ficar fazendo isso, tá? Não precisa. Então, esse estudo lá de 2018, ele avaliou, né, o impacto de diferentes níveis de PIP em prona e em supino. E ele encontra que em prona a prona e a PIP, as duas afetam a complacência, só que não teve diferença, tá? Não teve interação. Ou seja, eu não tive diferença em encontrar uma melhor PIP na posição prona ou na posição supina. Andrene, mas tal paciente, ele estava com complacência de tanto, e quando ele pronou, a complacência foi para tanto, e a minha drive modificou. Enfim, aí você vai retitular daquele paciente, porque naquele paciente, especificamente, teve algum impacto maior. Mas não é que precise, via de regra, fazer isso para todo mundo. Porque para alguns pacientes não vai fazer diferença você ter que retitular quando prona, retitular quando supina, tá? Então, você não precisa. É diferente de que você não pode fazer. A necessidade, mais uma vez, vai ser individualizada.
O seu João pode precisar, porque você avaliou que tinha uma alteração de mecânica ou porque você avaliou que tinha uma alteração de oxigenação, ok? E corroborando, né, já em 2020, finalzinho, foi dezembro esse artigo, a gente teve essa publicação aqui no American Journal, onde ele mostrou o quê, ó? A comparação de prona e supina, tá? E aí vocês vão ver que aqui, essa primeira imagem cinza é a complacência, tá? Ele divide da região ventral para a região dorsal, tá? Do paciente. O que é que vocês vão ver? Que o que a gente muda quando a gente sai de supina para prona é qual região que eu tô melhorando, tá? Se vai ser mais o dorsal ou se vai ser mais o ventral. Só que a complacência, se eu somar isso aqui, ó, 22 com 24 vai me dar 46. Quando eu somo 31 com 14, vai me dar 45. Ou seja, 46 para 45, tanto faz. Eu estou mantendo ali a mesma complacência, ok? Andrina, então, por que é que eu melhoro a oxigenação? Porque eu melhoro a minha relação ventilação-perfusão, tá? Então, eu tenho uma melhora da relação ventilação-perfusão quando eu prono meu doente. Por quê? A minha perfusão vai ser melhor na região dorsal, independente da posição que eu esteja. Então, vocês vão ver que aqui a perfusão ela é a mesma, ó, maior na região dorsal, 70 para 71. Já a ventilação, no momento que eu pronei meu paciente, olha o que acontece, eu melhoro muito a ventilação na minha região dorsal, que vai ser sempre a minha região de melhor perfusão. Então, eu melhorei a minha relação ventilação-perfusão, tá? Então, entendam que a grande questão da prona é melhorar essa relação ventilação-perfusão, tá? Para alguns pacientes, pode ocorrer alguma alteração na complacência que mude mecânica e você queira titular? Sim, a gente vai ajustar isso de maneira individualizada. Hoje mesmo, né? Teve paciente que a gente, ó, prona e titula. Por quê? Porque quando pronou, a gente teve uma alteração importante. Mas tem outros pacientes que a gente prona e pode manter a mesma PIP, porque não teve nenhuma alteração que justificasse essa retitulação. Então, entenda que o que eu estou falando aqui é que não é mandatório, mas você pode, de forma individualizada, eleger que aquele paciente precisa por um dos motivos que a gente já citou, ok? Aqui, só para quem não entendeu muito bem a questão da prona, a gente tem aqui nesse artigo do Gattinoni justamente a explicação, né? No começo, quando a gente pronava, acreditava-se que a perfusão ela mudaria de lugar. Então, acreditava-se que a perfusão, que antes era melhor aqui, ela ia mudar de lugar e por conta disso é que a gente ia melhorar a oxigenação. Com o tempo, a gente entendeu que a perfusão é sempre melhor na região dorsal, tá? E o que é que vai mudar? O que vai mudar é que sempre, né, as regiões que estão acima, né, no caso, que não estão sob o efeito mais direto da gravidade, que não estão em contato com a maca, elas vão ser regiões mais aeradas, né? Então, se eu estou em supino, essa minha região ventral é mais aerada. Se eu prono, a minha região dorsal é mais aerada. A partir do momento que eu prono o meu paciente, eu torno mais aerada uma região que já é melhor perfundida. Então, eu melhoro a minha relação ventilação-perfusão, tá certo? Então, entendam que é essa a grande questão da posição prona. Não vamos falar sobre posição prona, né? Porque realmente não está no nosso cronograma, porque não dá tempo. E aí, a outra coisa é... Ok, já entendi, já ajustei, o paciente já teve vários ciclos de prona ou teve só um, né? E aí eu reduzi a sedação. Só que quando eu reduzi a sedação, o que é que aconteceu? Meu paciente ficou assincrônico. Estava tão bom, né? Era ventilar ele com bloqueador, o paciente não entrava, era você que mandava em tudo. E agora? E agora que você tem que ventilar o paciente, que esse paciente está entrando na ventilação, está interagindo com a ventilação mecânica. Como você vai conduzir isso e ofertar algo que seja proporcional ao que o paciente deseja, né? Então, esse é o grande desafio. A briga, né, do paciente com o ventilador mecânico é algo que a gente já fala há algum tempo e que ao longo dos últimos anos a gente consegue melhorar essa relação. Porque os ventiladores estão mais modernos, porque os ventiladores nos dão gráficos,
os ventiladores nos dão ajustes finos. Antes a gente não tinha rest time, antes a gente não tinha percentual de ciclagem, né? Antes eu não tinha PAV, NAVA, para quem tem, né? Eu também não tenho na minha realidade, mas para quem tem. Então, assim, as coisas foram se modernizando para melhorar essa interação do paciente com o ventilador mecânico, para que eu forneça essa ventilação de maneira o mais sincrônica possível e para que eu minimize essas brigas entre paciente e ventilador mecânico. Lógico que nessa aula de hoje não vai especificar cada sincronia, né? Mas só para vocês entenderem. Essa tarefa de deixar sincrônico o paciente com o ventilador não é uma tarefa fácil, tá? Então, por quê? Em relação ao ventilador, eu tenho que ver o que é que eu estou fornecendo. Porque às vezes o que eu estou fornecendo não está adequado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O ventilador. Como é que estão os ajustes que eu estou fazendo no ventilador? Como é que estão os alarmes que eu estou deixando no ventilador? Do outro lado, a gente tem a questão neurológica do paciente. Será que o meu paciente está agitado? Será que o meu paciente está com alteração do sono? Será que o meu paciente tem dor? Será que o meu paciente tem ansiedade? Será que o meu paciente tem delírio? Tudo isso pode acarretar a sincronia. E eu tenho que identificar para que eu possa corrigir. Em relação ao diafragma, o paciente passou dias com bloqueador, sedado, né? Às vezes fez 7 ciclos de prona, então passou a semana inteira totalmente entregue à ventilação. O diafragma está fraco, ele ficou com atrofia pelo desuso, né? Ou então, no momento que tiraram a sedação, tiraram ali muito de vez, e o paciente ficou fazendo PSILE, e ele fez lesão excêntrica por conta da sincronia, uma série de coisas que vão causar miotrauma diafragmático. E por fim, o pulmão. Será que o paciente estava mantendo a ventilação protetora? Ou será que a equipe não estava ligando para a ventilação protetora? O paciente está cheio de lesão, está cheio de fibrose, às vezes passou não sei quantos dias aí pendurado na VNI, no oxigênio, né? Como a gente fala, e o pulmão está muito deteriorado. Então, tudo isso vai acarretar mais ou menos a sincronia. É uma relação muito complexa, tá? Pulmão, diafragma, cérebro e a questão do ventilador mecânico propriamente, ok? E aí, os tipos de assincronia. A gente tem as assincronias de disparo, de fluxo e de ciclagem. Quando eu falo de assincronias de disparo, eu tenho o autodisparo, é quando o ventilador está disparando sem que haja esforço do paciente. Eu tenho o disparo ineficaz, é quando o paciente fez esforço, mas aquele esforço do paciente não foi suficiente para deflagrar um ciclo. Eu tenho o duplo disparo, que de praxe, né, a gente, assim, de forma mais simples, a gente classifica como que o tempo inspiratório do meu paciente era maior do que o tempo do ventilador, mas existem também outras condições que causam duplo disparo, tá? E a gente tem um disparo reverso, que também simplificando bastante, seria quando eu tenho um ciclo assistido secundário a um ciclo mandatório do ventilador mecânico, tá? Isso simplificando as assincronias, porque tem muito o que a gente falar delas. Ciclagem, eu posso ter uma ciclagem prematura ou tardia. Basicamente, ciclagem prematura, o ventilador interrompeu o ciclo antes do tempo do paciente. Ciclagem tardia, o ventilador interrompe o ciclo após o tempo neural do paciente. E a sincronia de fluxo, tem um fluxo insuficiente, ou seja, o fluxo está menor do que a demanda do paciente, e eu tenho um fluxo excessivo. O fluxo que eu estou dando está maior do que o fluxo do paciente. Famoso overshoot, né? Que a gente fala muito. Entendido isso, né, de forma bem simplista, eu não vou ter como mostrar todas as assincronias nessa live de hoje, tá certo? Mas a gente tem esses tipos de assincronia. O que é importante? Que eu entenda que no momento que eu estou reduzindo essa sedação, eu posso ter qualquer uma dessas assincronias. Então, eu tenho que monitorizar muito bem o meu paciente. A gente sabe que quanto mais tempo eu fico ali de olho nessas assincronias, monitorizando, observando, mais fácil que eu identifique. E que quanto mais assincrônica for a ventilação mecânica do meu paciente, mais chance eu tenho de aumentar o tempo de ventilação, de aumentar a necessidade de traqueostomia, de aumentar o tempo de UTI e até de aumentar a mortalidade.
Então, eu tenho que me preocupar com essas assincronias, identificá-las e corrigi-las, tá certo? Aí, o outro ponto é, ok, já tô desmamando, mas quando é que eu sei que eu posso reduzir a PIP do meu paciente, tá? Então, em relação à redução da PIP, isso que é uma junção meio do que tem no estudo ARC e das recomendações do grupo IVENT de ventilação mecânica, tá? A gente pode iniciar a redução da PIP quando eu tenho 24 horas de estabilidade de uma relação PaO2-FO2 maior do que 200, tá? Então, eu tô com FO2 menor do que 60, pelo menos, no ART ele coloca menor do que 40, por exemplo, tá? Mas no IVENT ele coloca menor do que 60. A gente tem que definir um protocolo institucional pra gente. Vai ser menor que 60, vai ser menor que 50, enfim. Menor do que 40, como é no ARC. Então, mas eu com certeza tenho que respeitar que eu tenho que ter uma PF maior do que 200, tá? Então, isso com certeza eu tenho que ter uma PF maior do que 200. Eu vou reduzir 2 centímetros de água a, no mínimo, 8 horas, tá? Então, assim, eu não vou tipo, vou reduzir 4 de uma vez, reduzir 6 de uma vez. Não, reduzo 2 pontinhos. Com 8 horas, a gasometria permaneceu igual ou até maior, aí eu posso reduzir mais 2 pontinhos. Agora, eu reduzi 2 pontinhos, a minha PIP estava em 14, eu baixei para 12. Quando veio a outra gasometria, a minha relação PaO2-FO2 veio pior. Eu piorei a oxigenação. Então, eu retorno aquela PIP anterior, tá certo? Então, a gente vai desmamar. Mas se o paciente não conseguir manter aquela PF, ou se o paciente tiver que aumentar mais FO2, eu volto para uma PIP anterior que estava, tá? Para a PIP mais alta, ok? E PSV, é outra dúvida. Qual é o momento que eu posso colocar em PSV? Quando eu tenho PIPs iguais ou menores a 14, tá? Posso começar com a PS de 10 e eu vou reajustar, tá? Reajustar, aí a gente entra no conceito de PSILI, que é o conceito de tipo, será que eu vou acarretar uma lesão pulmonar auto-infligida? Será que eu vou dar uma sobreassistência ou uma subassistência? Então, assim, a minha meta é ajustar uma PS que eu gere ali em torno de 6 ml por quilo, né? Até 8 ml por quilo, e que eu não tenha esforço excessivo, nem esforço insuficiente, tá? A gente vai já falar um pouquinho disso. Ok? Para isso, né, eu vou reduzindo a pressão de suporte em 2 a 4 centímetros de água, 2 vezes ao dia. Então, eu coloquei em 10, não estava fazendo volume, eu coloquei em 14 e fez. Quando for mais tarde, eu reduzo para 12, manteve? Quando for no outro dia, eu vou reduzir para 10, manteve? Então, eu vou reduzindo de 2 a 4 centímetros de água. Meu paciente precisa tá com a PIP menor ou igual a 14 e precisa estar mantendo a frequência respiratória menor do que 28, tá? Sem desconforto. E aí, né, botei em PSV. Meu paciente faz lá um volume alto, né? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Olha para o volume corrente, tá? Eu vou fazer uma medida de POC aqui no ventilador, mas eu quero que vocês foquem que eu chego, meu paciente tá com a PS de 8, uma PIP de 6, um FO2 de 21. Tá ótimo, Anirene. Tá tudo bom demais aí. Ele tá fazendo esse volume porque tá bom demais, é para estubar esse paciente. Será? Será que é isso mesmo, gente? Então, vamos ter cuidado com esses volumes altos, tá? Então, quando eu faço uma medida de POC, por exemplo, nesse paciente, ele vai fazer um esforço bem grande, ele vai decair aqui bastante. Vou já explicar para quem não sabe o que é o POC. Não dá para a gente ver o basal, tá? Mas eu acho que bem aqui, cadê? Ele vai me dar aqui um valor de menos 10, tá? Menos 10, quando eu somar com 6 de PIP vai me dar 16, quando eu calcular vai dar um PMUS maior que 10 e a DP vai dar maior do que 15, tá certo? Mas vamos para frente. Eu não vou entrar no mérito do valor. Hoje em dia, a gente fala muito de proteção pulmonar, tá? E quando a gente fala de proteção pulmonar, não é só para o paciente que eu estou ajustando todos os parâmetros, que está entregue na minha mão. Para esse paciente, como a gente já bem falou desde ontem, a gente fala no conceito de VILI, lesão pulmonar induzida pelo ventilador, que as assincronias causam VILI, né? Altos volumes correntes, altas driving pressures causam VILI. A sobredistensão com PIPs excessivas, com platôs excessivas, causam VILI. E o derrecrutamento, né, o atelectrauma causa VILI também. Só que aí tem um outro conceito, que é o conceito da PSILI.
A lesão pulmonar auto-infligida. Nirene, o que é isso? É quando o próprio paciente está causando lesão. Isso a gente falou lá, quando a gente falou de VNI, acho que eu falei algo disso, né? Que era até um perigo, os volumes maiores de 9 ml, porque o paciente estava fazendo PCILHA, etc. E aí, quando eu falo em PCILHA, eu falo que esse paciente que está em pressão de suporte, que por muito tempo a gente achou que estava tudo bem, quando ele estava em pressão de suporte é porque ele estava ótimo. Não é tão simples assim. Esse paciente que está em pressão de suporte, ele pode estar fazendo muita lesão. Lesão essa que está sendo mascarada. Porque eu chego, igual que eu mostrei a imagem, recebo o plantão, e o colega passa, Adriane, está fazendo volumão, tá ótimo. Não é que tá fazendo um volumão, tá ótimo. Esse volumão é muito perigoso e exige monitorização precisa dos sinais de esforço, tá? E aí eu tenho que, mais uma vez, avaliar as sincronias, porque as assincronias causam lesão diafragmática, né, miotrauma diafragmático, e avaliar se eu não estou dando uma assistência excessiva, né, que é a sobreassistência, ou uma assistência insuficiente, que seria subassistência, tá certo? Aí, né, vamos entender, porque talvez esse conceito não esteja aí claro. Quando eu falo de ventilação mecânica, quando eu falo de fisiologia respiratória, né, na verdade, eu falo do conceito de pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é igual à pressão alveolar menos a pressão pleural. Eu entendo que para que eu mantenha aerado meus alvéolos, para que eu tenha maior expansão, só um minuto, desculpa, eu vou precisar ou aumentar a minha pressão alveolar ou reduzir a pressão pleural. Quando o meu paciente está fazendo esforço, ele está negativando aquela pressão pleural. Então, quando eu faço, eu estou tendo a maior negativação da minha pressão pleural, ok? Quando eu estou na pressão possível, eu estou aumentando ali diretamente a minha pressão alveolar. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Ó. Na respiração espontânea, essa minha pressão alveolar é 0, mas a minha pressão pleural está menos 10. 0 menos 10 vai me dar mais 10. Então, a minha pressão transpulmonar é de 10. Quando eu coloco o meu paciente em ventilação mecânica, bloqueado, sem esforço, eu estou dando, por exemplo, uma pressão de 10 aqui na via aérea do meu paciente, mas a minha pressão pleural é 0. Então, eu tenho mais 10 menos 0. Então, é 10. Semelhante ao mesmo exemplo que eu coloquei aqui do esforço. Quando eu tenho, por exemplo, um paciente entubado com rigidez da parede torácica por algum motivo, tá? Eu tenho uma pressão aqui que eu tô dando, né? Aqui positiva de mais 30, por exemplo, tá? Só que a minha pressão pleural, ela já é positiva. Opa! A minha pressão pleural, ela já é positiva, tá certo? Por conta dessa rigidez, tá? Então, a gente vai ver que tá dando 30 mais, né, 22, só que quando eu negativo isso, vai me dar mais 8. É aquele paciente que eu tenho mais dificuldade, tenho que colocar pressões maiores. E a gente entra onde a gente está falando, que é o conceito da PCILHA. Meu paciente está entubado, mas ele faz esforços vigorosos, esforços muito altos. Então, eu estou dando aqui uma pressão de 10, igual nesse caso, só que meu paciente está fazendo aqui uma negativação de 20. 10 menos 20 vai me dar 10 mais 20. Então, eu estou agora com 30 de pressão transpulmonar. Então, perceba que era muito mais do que quando ele estava em respiração espontânea sozinho. E é muito mais do que quando ele estava em ventilação mecânica, com o profissional ali conduzindo toda a ventilação mecânica. Então, é nesse ponto que a gente tem que se preocupar. Com esse excesso de volume por conta do esforço excessivo do paciente. Aí você pode estar se questionando, tá, Adriane, mas como eu vou ver esforço? Eu já fui para algum congresso que eu ouvi falar em balão esofágico, manometria esofágica, mas não tenho isso no meu serviço, não. Isso é muito caro, isso não é realidade. Também não é minha realidade, né? Não tenho também no meu serviço. Mas hoje a gente tem algumas formas de monitorizar esse esforço no beira-leito com o próprio ventilador mecânico, tá? Então, quais formas seriam essas? Uma delas é a P01, né? Pressão de oclusão nos primeiros 100 milissegundos. A P01, ela avalia o drive respiratório do paciente. Se o drive do paciente está exacerbado, eu entendo que ele começa a fazer mais esforço.
tá? Então, eu tenho que ter cuidado com pacientes que estão com drive muito exacerbado. Às vezes pode ser dor, às vezes pode ser febre, às vezes pode ser ansiedade. Então, tenho que avaliar. Às vezes não é nada disso. Às vezes é o ajuste da ventilação mecânica mesmo. Eu estou ajudando tão pouco o meu paciente que ele tem que ficar com drive mais alto mesmo, tá? Então, olha aqui o P01. Eu posso ter um P01 baixinho, de 0,7, e eu posso ter um P01 mais alto, aqui representado por 3,8. Você vê que ele faz um esforço bem maior, tá? Então, a gente considera subassistência, ou seja, quando eu estou dando pouca assistência ao paciente, quando a P01 dá alta, valores maiores do que 3,6. E eu considero sobreassistência, quando eu estou dando assistência demais, quando o P01 dá baixo, valores menores do que 1,5. Tá? Eu estou falando isso sem o sinal negativo, mas o valor de P01, ele é sempre negativo, tá? Então, a gente estou falando maior, menor no número absoluto, mas sempre vão ser valores negativos, ok? E a outra coisa é a monitorização do POC e também da PMI, sendo que eu não trouxe PMI aqui hoje, tá? POC vai ser essa pressão de oclusão aqui nas vias aéreas, tá certo? Então, eu vou fazer uma pausa expiratória. No momento que eu faço uma pausa expiratória, eu entendo que meu paciente vai fazer um esforço. E a partir dessa queda aqui, com a válvula fechada, eu vou ter um valor que eu chamo de POC, tá? O delta de pressão de oclusão, ok? Com esse delta de pressão de oclusão, eu vou estimar a PMUS, tá? Vou ter uma estimativa da pressão muscular, que eu monitorizo como a pressão muscular? De maneira normal, eu monitorizo através do catéter esofágico, não tenho no meu serviço. Então, é uma forma de estimar essa PMUS. E aí eu estimo o esforço do meu paciente, tá? A partir da PMUS, eu calculo a pressão transpulmonar dinâmica, que reflete para mim a driving pressure, tá? Em PSV. Então, eu vejo se eu estou fazendo muita distensão alveolar ou não. Em relação ao paciente com COVID, a gente tem esse estudo já de 2021 que analisou a utilização do POC, né, que já era validada, foi validado em 2019. O primeiro artigo foi esse artigo do Bertoni, tá? E a gente tem esse estudo que avalia em pacientes com COVID. E a gente vai ver que ele teve, né, uma boa sensibilidade e especificidade. Ele não é tão comparável com a pressão esofágica. Só que para esforço excessivo, ele torna esse valor mais fidedigno, entendeu? Então, quando a drive é maior do que 20, ou quando a PMUS é maior que 15, é um sinal, né, com uma boa especificidade, uma boa sensibilidade de esforço excessivo do paciente, tá certo? Passamos, o paciente está em PS, está desmamando, eu estou monitorizando, não está fazendo esforço excessivo. Quando eu faço o TRE, né? Qual o momento que eu realizo o teste de respiração espontânea? Primeira coisa, a gente prefere não usar tubo T, então a gente usa ou PS ou CPAP, tá? Eu tenho que ter oxigenação e ventilação adequadas, com FO2 menor que 40, com a PO2 aí de 70, 80, uma PIP menor que 8. Meu paciente precisa ter drive, ou seja, ele nem pode fazer apneia, nem vai estar em uso de bloqueador, mas ele pode ter algum grau de sedação, tá? Não é contraindicado ele estar com algum grau de sedação. Meu paciente precisa estar estável hemodinamicamente e ter um determinado nível de consciência, que a gente coloca aqui um Glasgow maior que 8. Posso fazer em PS de 7, PIP de 5, posso fazer com PS0, PIP 0, posso fazer em CPAP de 5. Andrene, qual o melhor? Não há evidência de que um seja superior ao outro. A gente vai fazer o protocolo do nosso serviço, tá? Aí, na hora que eu vou realizar, eu posso optar, por exemplo, depois da extubação, né? Eu posso optar por fazer uma VNI preventiva, tá? Ou, por exemplo, eu posso colocar no catéter de alto fluxo, ou eu posso colocar na oxigenoterapia convencional. Em relação à avaliação clínica, aí tem a questão de exames, né? Hemoglobina, se o paciente não teve febre, outras coisas que a gente vai avaliar. No começo, a gente tinha mais medo de estubar, hoje a gente não tem muito, né? A gente sabe que a gente está paramentado, e isso é o que importa. E uma das coisas que a gente pode utilizar no próprio ventilador mecânico é o valor do pico de fluxo de tosse.
Então, eu solicito que o paciente realize uma tosse. No momento que ele realiza uma tosse, gente, vai acontecer isso aqui, ó. Um fluxo mais negativo que o normal. Então, eu vou pegar esse valor desse pico de fluxo de tosse, que é um valor que vai dar menos 60, menos 80, menos 100. Então, valores maiores do que 60, tipo 70, 80, 90, 100, são necessários para que eu entenda que o meu paciente tem força de tosse. Essa força de tosse é um preditivo positivo para sucesso de extubação dos pacientes, tá? Então, é algo simples que eu consigo monitorizar do meu paciente. Aqui é um vídeo. Então, aqui o paciente tossiu, eu venho com o cursor para pegar esse valor, vai me dar aqui do lado, ó, deu 75, e daí eu entendo que a tosse do paciente é eficaz, tá certo? Em relação aos cuidados, seringa para desinsuflar o CAF, oxigenoterapia, eu posso instalar cânula nasal, né, o catéter nasal, posso instalar máscara reservatório, posso instalar catéter de alto fluxo, eu posso instalar VNI. No momento que eu vou estubar, ter sempre o cuidado de manter a cabeceira mais elevada, eu não peço que o paciente tussa, né, já para não aerosolizar, então puxo o tubo, geralmente a gente deixa conectado o filtro, né, não retira a parte do traqueia do filtro, porque quando a gente tira, já não está expondo, você está passando pelo filtro HMEF, principalmente se o filtro for HMEF, se não for, não faz muito sentido. Desinsuflo o CAF, estubo o paciente. Depois disso, vou instituir ou a minha oxigenoterapia ou a ventilação não invasiva, ok? Ok, gente, falamos de tudo que a gente tinha para falar relacionada à COVID, né, dos temas que eu propus para essa live, que foi o quê? Falar das terapias não invasivas, falar da ventilação invasiva, principalmente com cuidado de proteger o pulmão do nosso paciente, de individualizar a ventilação mecânica e depois como é que a gente vai desmamando essa PIP, como é que a gente vai tirando esse paciente do ventilador mecânico. E aí, né, a gente está lançando hoje as inscrições do curso Ventilação Mecânica Baseada em Evidências. É o meu curso online, para quem não conhece, é que tem muita gente que é aluno, né, mas para quem não conhece, é o meu curso online. Como é que funciona o curso? O curso ele tem um conteúdo disponível por 12 meses, então da data de compra o aluno tem 1 ano para assistir a aula quantas vezes ele quiser, tá certo? Tem um canal Tira Dúvidas, um grupo no WhatsApp, então cada turma tem o seu grupo de WhatsApp. E nesse grupo, né, eu que respondo, então tiro as dúvidas de vocês relacionadas ao conteúdo do curso. Às vezes o aluno manda uma foto, Irene, essa sincronia, o que é isso? Então a gente vai trocando ali figurinhas para que realmente vocês possam aprender baseado no que vocês estão vendo no curso, né, e interligando com a prática clínica, que eu acho isso importante. Ao final de cada módulo, a gente tem um quiz mesmo para tentar fixar mais esse conteúdo. Existe uma garantia de satisfação de 7 dias, então, tipo, comprei o curso hoje. Não gostei, olhei, não é o que eu esperava. Você pode cancelar em até 7 dias da data da compra. Quais os conteúdos do curso, tá? Então, a gente tem 2 formatos do curso. Tem um curso básico, que aborda o curso básico. A introdução à ventilação com fisiologia, históricos, modos básicos, como manusear, são os módulos que eu chamo de práticos, tá? Então, eu manuseando o ventilador, explicando como é cada função. A gente tem essas aulas que a gente chama prática no decorrer do curso, tá? O módulo 2, umidificação, aerosolterapia, aí tem a questão dos alarmes, interação cardiopulmonar. Minimizando os riscos para o paciente, a gente fala de assincronia, de vile, de PECILI, tá? E de disfunção diafragmática. Aí a gente aborda SARA, desmame da ventilação mecânica, ventilação não invasiva e tem um módulo só de COVID, tá? O curso básico, ele vai até aqui. O curso avançado, ele tem esses 6 módulos do básico, tá? Então, tudo isso que eu falei do básico, tá para quem compra o avançado. E além disso, a gente tem um módulo só para pneumopatias, um módulo só para doenças neurológicas, um módulo só para doenças cardíacas, um módulo onde a gente aborda situações especiais, então obeso, trauma. Aí a gente também aborda modos avançados e monitorização avançada. E a gente fala de gasometria arterial, treinamento muscular respiratório e terapia de alto fluxo. Então, quem comprar o avançado tem acesso a todo esse conteúdo, desde a aula 1 do curso até a última aula. Quem compra o básico vai ter acesso até o módulo de COVID, tá? Por quanto tempo? Por 1 ano.
Então, você tem um ano para acessar a plataforma e assistindo conforme a sua rotina, conforme a sua vida. Então, aqui são os conteúdos, né? Eu já expliquei. O valor, Andirene, qual é o valor do curso? O básico é 397. O avançado, né, que é do básico até o avançado, é 597. O básico, certificado de 20 horas. O avançado, certificado de 40 horas. Sendo que, né, dia de lançamento, a gente sempre faz uma oferta especial. Então, a gente tá com a promoção que hoje, até sábado, né, que é dia 8/5, até 23h59 do sábado, o curso avançado, ele está saindo por 447, o que é um ótimo custo-benefício, porque está levando um curso de 40 horas, né, um curso com o dobro de conteúdo e com um certificado também de 40 horas, e que ele vai estar saindo um pouquinho mais do que é o valor do básico, tá? Então, o custo-benefício é bem melhor de comprar o avançado nesse momento. E aí, gente, pode sair da imagem aí. E aí, gente, quem tiver qualquer dúvida relacionada ao curso, relacionada às vendas do curso, podem falar no direct ou no próprio site tem um balãozinho de WhatsApp que vocês falam com o pessoal da minha equipe e eles também vão tirar dúvidas relacionadas ao curso, relacionadas à forma de pagamento, essas coisas eles podem tirar, tá? Em relação à inscrição, quanto tempo? A gente geralmente deixa por uma semana as inscrições. Então, tipo, Adriana, eu vou fazer minha inscrição no final de maio. Não vai ter. E a gente não lança o curso todo mês, tá? Por quê? Porque eu preciso dar uma atenção a quem entrou novo, né? Então, geralmente é um período de mais dúvidas, geralmente é um período que o grupo tá mais animado ali. Então, é um período que a gente dá um time para dar atenção a essa turma para poder abrir uma nova turma. Então, a gente não abre todo mês. Então, se você quer se atualizar, se você quer ser aluno do curso, não perca a oportunidade de fazer na semana, porque a gente, tipo, depois fecha realmente o carrinho e aí depois só quando abrir a próxima turma, tá certo? Eu vou pegar aqui o celular agora para ver as dúvidas, mas desde já queria agradecer imensamente a todos que participaram da maratona. Eu espero que tenha sido muito produtivo para vocês. Cadê as dúvidas? E qualquer coisa a gente tá se falando sempre no Insta, né? Temos a Covid Talks aí que vocês vão assistir, que é a nova série. Tô no 8º semestre, posso fazer o curso? Pode sim, tá? Eu não recomendo para quem tá, tipo, no 6º, no 5º, no 4º, mas quem já tá no último ano da faculdade pode fazer. Quando a sedação do paciente está diminuída e meu paciente começa a fazer a sincronia, devo colocar ele sempre em PSV ou corrigir a sincronia e deixar em assistido controlado? Ora, isso vai depender. Mas você sempre tem que se questionar, meu paciente ele tem condições de ficar em PSV? Porque assim, se ele tiver condição, por que você não vai colocar? Tá entendendo? Porque assim, em PSV ele vai ter menos atrofia diafragmática pelo desuso. Então, se ele tiver condição, o ideal é que você mude para PSV. Agora, se ao colocar em PSV, por exemplo, ou seu paciente fica fazendo apneia, ou seu paciente fica muito taquipneico, aí você deve manter em PCV mesmo e tentar otimizar essas assincronias em PCV, tá certo? Em relação à titulação da PIP, vocês podem reassistir as aulas. Então, vocês podem ver a aula de ontem. Aí tem um videozinho demonstrando como é que titula, tá certo? Na aula de ontem. As aulas ficam gravadas até o domingo, tá, gente? Obrigada, pessoal que tá elogiando, tá? Como corrigir P01 maior que 3,6, menor do que 1,5? Então, você vai primeiro tentar identificar por que que o drive está elevado ou por que que o drive está reduzido. Por exemplo, deu 1 de P01, né? Às vezes, quando você olha a PS do paciente está em 20 e ele não precisa de uma PS de 20. Então, ao ajustar essa PS, você consegue manter ali uma P01 na faixa, ou vice-versa. Né? Às vezes o paciente está com a PS de 5, sendo que quando você coloca ali em 10, é o que é necessário para ele manter um esforço melhor. Às vezes a P01 está alta também por conta de dor, por conta de ansiedade, então tem que sempre identificar quais as possíveis causas, tá? Perdi o coisa aqui, peraí.
Só um minuto. Estão perguntando em relação se o paciente ainda tem alguma sedação, não seria melhor a RAS do que a Glasgow? Nesse caso, para estubar, a gente realmente considera o nível de Glasgow pelo menos maior que 8, porque assim, a gente vai ter um RAS aí de 0 ou de -1, né? Só que com esse RAS, ele tá conseguindo contactuar comigo, ele tá tendo um bom nível de consciência, entendeu? Então, às vezes, aquela 5 ml de Precedex que tá ali é só para não agitar, tá? Para você não ter um raio de +2, por exemplo. Só que aí você tem que manter um nível de consciência adequado para ele. Pessoal, estão perguntando aqui em relação a técnico de enfermagem pode fazer o curso. Não, tá? O curso é para o pessoal de nível superior, para profissional de saúde de nível superior, porque realmente é um curso com um nível de complexidade para quem manuseia diretamente os parâmetros do ventilador, certo? Para quem ajusta ali, então é para profissional de nível superior. A pausa inspiratória, qual o tempo ideal? Para driving pressure, o tempo ideal é de até 0,5 segundos, tá? Então, para driving pressure é uma pausa mais curta. Se você quiser, por exemplo, avaliar a complacência, você pode utilizar uma pausa de 2 segundos. Gostaria de saber se quem não tem experiência em respiratória consegue acompanhar o curso. Olha, assim, tem muita gente já que fez o curso e que não tinha muita experiência e que dá um feedback muito positivo, tá? Principalmente porque a gente tem as aulas de fisiologia, a gente tem esses módulos práticos onde ensina bem do zero, né? Então, assim, algumas pessoas que não tinham e que fizeram me dão um feedback positivo que dá para acompanhar assim, tá? Ele avança muito o curso, mas ele começa, as primeiras aulas, eu ensino o beabá da ventilação, então dá para ter esse acompanhamento. Obrigada, gente. Acho que tem mais elogio no mais, tá certo? Então, vou encerrar aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam. Qualquer coisa, fala lá no Insta, ou pessoal que eu respondo, tá? Boa noite, até mais.